Diga a pessoa ao seu lado: é bom estar na casa de Deus. Diga, a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Quantos podem se alegrar por isso? Dá um aplauso ao Senhor. A Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse para esse lindo ser que Deus criou: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, todo animal marinho e sobre todos os animais da terra. Ponto. E sobre o réptil que se arrasta sobre a terra. Diga, o réptil que se arrasta sobre a terra. Deus disse: tenha o homem domínio sobre os elementos que governam o ar. Tem um homem domínio sobre os elementos que governam a terra. Deus disse ao homem: tenha domínio sobre os elementos que estão no mar. E Deus disse uma coisa inédita: tenha domínio sobre o réptil. Vamos falar juntos? Tenha domínio sobre o réptil. Quem era o réptil? O réptil era Satanás. O réptil era o diabo, que aparece em Gênesis 3. Eu estou lendo para vocês, estou recitando para vocês Gênesis 1, 24 até o versículo 29. Essa ordem divina que Deus está dando e dando autoridade, dizendo ao homem: você tem autoridade sobre as causas celestiais, o mundo espiritual. Você tem autoridade sobre a terra, as situações adversas do planeta. Você tem autoridade sobre as coisas que vão acontecer no mar. E Jó 41 diz que o mar é o último campo de batalha a ser vencido, porque lá é a morada de Leviatã. Então aqui nós temos hoje, além da criação, uma testemunha, porque a palavra e o verbo que aparecem é: façamos o homem. Então Deus não disse eu faço o homem, significa que ele não estava sozinho. Deus estava com elementos da natureza que poderiam cooperar com ele na criação do homem. Não é que Deus não tinha condições de fazer o homem sozinho. Não era que Deus não tinha condições de pegar o barro e fazer o homem soprar nas suas narinas, lhe dar autoridade e poder sobre a terra e domínio, e aquele homem governar sobre tudo e sobre todos. Não é que Deus não pudesse. Deus queria nos mostrar desde a criação do mundo que ninguém vai ser realizado sozinho. Nós sempre vamos precisar de pessoas que estejam ao nosso lado. Ninguém consegue ter êxito no seu isolamento. Nós precisamos de pessoas que congreguem conosco e que nos ajudem a chegar mais longe. Eu quero lhe dizer que você sozinho pode chegar mais depressa, mas você acompanhado vai chegar mais longe. E Deus vai te ajudar a você sair da sua solidão, dessa sua vida frenética de tudo depressa, dessa vida que você quer tudo para ontem, nesse ativismo. Deus vai te ajudar a você caminhar com pessoas que podem ir mais lento, mas você vai chegar mais longe. O que ele fez na criação: façamos o homem. Então Deus tinha uma cooperação. Quem estava ali por testemunha? Os céus. Porque a terra não tinha elementos de natureza e inteligência que pudesse contribuir com Deus para essa obra magnífica.
para essa obra extraordinária. E quando Deus cria este homem, chama o mundo espiritual para ser testemunha. E obviamente, ou provavelmente, estava ali os exércitos que Deus havia criado. Que está no livro de Mateus 26, 53. Jesus disse: meu Pai criou 12 exércitos de anjos. Então provavelmente estavam ali os 12 exércitos celestiais observando a criação, observando a coroa da criação, observando o fenômeno da criação, observando o impacto da criação, observando o ser único que seria imagem e semelhança do Deus vivo, porque todos eram imagem, mas nem todos eram a semelhança. Então a imagem e semelhança tinha que ser materializada. E quando Deus materializa o homem ali na terra, o mundo espiritual, os céus dos céus do Senhor estavam por testemunha para ver este homem sendo criado, imagem e semelhança de Deus, e para ver a face de Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber o DNA de Deus, os códigos genéticos do eterno. Porque quando Deus o cria, toda a natureza vendo Deus, sopra nas suas narinas, o homem abre a sua visão, a sua audição, os seus sentidos começam a ganhar movimento. A primeira face que o homem vê é a face de Deus, cara na cara, rosto no rosto, olho no olho, nariz no nariz, boca na boca, Deus soprando nele, e o homem se identifica com a cara, a face do eterno. Por isso que cada um de nós que está aqui sente saudade no céu, porque o nosso DNA lá atrás tem o sopro da vida, o ruá de Deus, o ruá kadosh. A vida de Deus entrou no homem, e quando o homem abre os olhos, Deus libera uma palavra: seja líder. E eu quero dizer que todos que nascem no planeta é um líder, e eu estou aqui diante de muitos líderes. Se a sua liderança foi roubada, eu quero declarar que você vai ser restituído. Eu acho que alguns não entenderam. Se sua liderança foi roubada, você vai ser restituído. Deus vai te devolver no upgrade, em proporção maior, tudo que você perdeu. E se foi debaixo de vergonha, para cada vergonha Deus vai te dar honra dupla. Só quem crê e quem recebe, se mova, saia do seu lugar, faça alguma coisa e reaja, porque você tem no seu DNA, no seu genoma, no seu telomerase, nos seus locos, a identidade do Deus Todo-Poderoso. Ele soprou em você e fê-lo alma vivente, e disse para você, e disse para o homem: domine. Essa palavra domine é cosmos kratorias. Tenha domínio sobre os elementos físicos, naturais, espirituais, sobrenaturais. Vou te dar domínio físico e espiritual. Eu vou te dar domínio sobrenatural. E deu ao homem naquele dia domínio sobre tudo. E o homem recebe uma inteligência privilegiada. Passa um dia na presença do Eterno. E esse dia Deus batiza de Shabat. O dia que Deus insere no caráter deste homem os códigos do céu, que Jesus revela em Mateus 6. Vocês não conhecem a oração do Pai Nosso? Que o reino tem que vir para entrar os códigos de Deus. Assim o que é feito no céu será feito na terra. Então ali está a genoma de Deus, o DNA do eterno sendo inserido no homem, que seria reproduzido geneticamente para todos da humanidade. E este homem foi criado cheio de autoridade, imagem e semelhança, mas não tinha uma outra imagem, nenhuma outra semelhança que pudesse se comparar com esta obra de criação, a não ser o homem. E depois você sabe da história, que Deus vê que o homem estava solitário,
faz uma esposa para ele, da costela do homem, faz com que ele adormeça, tira essa costela, faz um casal feliz no Éden, e este casal começa a entender e a perceber que tudo é muito diferente, que aquilo que Deus tinha feito era diferente de todas as outras naturezas, mas o réptil estava presente. E Deus, quando fez o homem, o réptil que rastejava, Deus disse: olha, eu vou te dar um cosmos cratórias, eu vou te dar um domínio, autoridade, porque a partir de hoje, você é meu filho e você vai vencer o diabo. Por isso que quando Jesus veio, ele veio para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo gosta de construir obras para prender a mente, os cantos das sereias, os encantamentos, para que as pessoas fiquem presas a qualquer coisa que não trazem nenhum tipo de resultado, nem lucratividade para a sua vida, nem para a sua essência. Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Então aquele homem que poderia ser a imagem e semelhança de Deus, como era da criação, Deus disse: o réptil não pode lhe vencer. E quando Deus estava criando e passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, se estavam todos os exércitos presentes, Lúcifer, que tinha por nome Ben-Shahar. Ben é filho, Shahar da honra ou da adoração. Aquele que vai me honrar, aquele que vai me adorar, aquele que vai entrar nas abóbadas celestiais, aquele que vai fazer um coral para mim, aquele que vai trazer louvor e adoração, aquele que vai mover os céus com os tamborins e com todos os elementos de percussão, que vai trazer a minha glória, que vai trazer a minha revelação, que vai fazer uma orquestra para atrair a minha presença, aquele que eu faço formoso, aquele que eu faço melhor do que todos, aquele que eu faço o elemento da natureza, belo, formoso, que anda sobre as pedras afogueadas, que anda no meu trono. Ele é forrado de pedras preciosas, de colares e rubis. Ele pode entrar e sair. O nome dele será luz, o nome dele será iluminado, o nome dele será aquele poderoso. E ele começou a acreditar que ele era semelhante a Deus, que ele era igual a Deus. Ele começou a ver e de repente ele começa a adorar a Deus, mas ele quer tomar a coroa de Deus, ele quer tomar a presença de Deus. Ele já não quer mais que a orquestra toque para Deus, ele quer que a orquestra toque para ele. Ele é o Ben-Shahar, ele é o filho da adoração, ele que cria todas as coisas. E quando Deus viu que era a disputa da coroa, era a disputa do reino, Deus disse: para! Sai daqui! Como se fosse um raio, sai da minha presença. Isaías 14. E ele caiu como se fosse um raio. E Deus disse: vou limpar o céu. E onde ele caiu? Pá! Na serpente. No réptil que se arrasta sobre a terra, se enrosca na árvore do princípio e chama Eva. Não foi assim que Deus disse: se comerem desta árvore, certamente morrerão? Certamente que não morrerão. Não, não foi isso que Deus disse. O diabo não queria mais do que a comunicação. A comunicação é o único elemento que me faz permanecer numa geografia limpa ou me levar para uma geografia suja. Com quem eu me comunico, eu gero crenças que podem me levar para uma vida extraordinária ou uma vida desgraçada. A comunicação é o elemento mais poderoso que tem de me tirar de um Éden e me jogar na escassez, me tirar do céu e me jogar
no inferno. A comunicação. Se ela for boa, ela me promove para a vida. Se ela for ruim, ela me promove para a morte. Não existe comunicação que me deixe em campo neutro. Toda comunicação me indica um destino. E quando abri o canal da comunicação entre Eva e a serpente, que não foi Eva, desculpe, entre a mulher e a serpente, Eva aparece depois da queda. Entre a mulher e a serpente, onde estava Adão? Do lado de Eva. Eles andavam juntos. Eva pega o fruto, come e dá para Adão. Olha, saiu o dia todo. Adão, onde você está? Quem procurou Adão foi Deus. Adão foi cúmplice. Adão era o sacerdote. Adão era a autoridade. Adão é para dizer: te repreendo, porque Deus já me deu autoridade sobre você. Deus me disse no primeiro dia que conversou comigo face a face, olho no olho, boca na boca, sopro, e diz: você é o líder. Ele me disse que eu teria domínio sobre você, Satanás. Ele me disse que eu poderia lhe vencer, porque o sacerdote do Éden era Adão, não era Eva. Adão entrou em cumplicidade com Eva e com a serpente. Por isso que os três tiveram sentenças diferentes, mas tiveram sentença. Cuidado com quem você está ouvindo e com quem você está conversando. Assim como podemos ser a boca de Deus na direção de alguém, podemos ser a serpente na mesma geografia. O Éden era o lugar para Deus jogar a vida do céu naquele lugar. Mas de repente vem Lúcifer para jogar o inferno na mente de Adão, na mente de Eva, para quebrar o princípio. Nós precisamos, como igreja, entender que quando Jesus morreu e ressuscitou, reuniu os 12 e disse: agora eu devolvo para vocês o Espírito. E soprou sobre eles. A dívida do Éden foi paga no Calvário. Dê um aplauso ao Eterno. E o sopro de vida que o homem havia perdido: se vocês comerem, certamente morrerão. Se você comer, certamente morrerá. Naquele dia, o homem morreu no espírito. O homem começou a morrer na inteligência. Quando nós nascemos de novo, o que Jesus fez? Eu sei que vocês morreram no espírito, morreram na inteligência. Hoje vocês vão receber inteligência e o meu espírito. Recebam do meu espírito. E a equipe de 12, a equipe apostólica, receberam do Espírito de Deus e começaram a sair pelo mundo espalhando. E eu quero lhe dar uma notícia maravilhosa: chegou até você. Hoje você tem o Espírito de Deus na sua vida e você tem autoridade para vencer o réptil. Quem é que entende, faça alguma coisa e reaja. Nós temos autoridade para vencer o réptil no espírito, na alma e no corpo, nos tornando plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando nós temos a vida no espírito, nós começamos a ordenar a nossa carne.